Boa noite. Hoje é dia de Fala Tudo, o programa da TV Educativa da Bahia, voltado para personalidades do mundo político, cultural e artístico. O Fala Tudo de hoje conta com a presença do professor e doutor em comunicação, Nelson Preto. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o professor Nelson de Luca Preto, aos 10 anos de idade, mudou com os pais para Salvador. Em 1985, licenciado em Física e mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia, em 1994, concluiu o doutorado em Comunicação na Universidade de São Paulo. Enquanto fazia pós-doutorado no Centro de Estudos Culturais da Universidade de Londres, Goldsmiths College, escreveu Smog Crônica de Viagens, livro publicado pela editora Arcádia. O professor Nelson Preto publicou também A Ciência nos Livros Didáticos e Uma Escola Sem com Futuro, Educação Multimídia. Cidadão de Salvador, agraciado em 5 de setembro de 2002, atualmente exerce a função de diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Boa noite, professor. Boa noite, Zé Américo. A sua origem é lá nos Pampas, né? Você veio para aqui, para a Bahia, muito cedo. Como é que é essa coisa de ser baiano e ser gaúcho? Como é que ainda existe essa dicotomia aí? Não, dicotomia não existe mais. Eu continuo gostando muito de ir ao Rio Grande do Sul, mas o gaúcho mesmo ficou muito distante. Eu cheguei aqui com 11 anos, 10 anos e meio, 11 anos. Meu pai veio para montagem do Centro Industrial do Aratu. Então, eu terminei convivendo muito com um período da Bahia muito rico. E aí fui esquecendo um pouquinho. Tem até uma história engraçada que uma vez eu perguntei para estava no meio de uns professores lá no Rio Grande do Sul, e disse assim, eu fui gaúcho. Aí o gaúchão fez, não existe isso, tchê. O gaúcho gosta dessa coisa da cultura, como o baiano também, né, das origens. Pós-doutorado em Estudos Culturais pela Universidade de Londres. Doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo, físico e mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Tudo isso começou no Colégio Antônio Vieira. Como é que é? Fale tudo sobre essa trajetória. É interessante, muito interessante. Na verdade, eu sempre tive uma curiosidade, desde menino, e acho que isso é rico, eu acho que minha casa estimulava um pouco isso. E é uma pena que hoje as pessoas, as famílias, estimulem pouco isso nas crianças. Eu sempre tive um olhar meio inquieto para o mundo. Então, eu tinha trabalho na liderança política, de grêmio, de centro de ciências, de escoteiro. Eu fui escoteiro, aprendi a fazer macarrão no escotismo. Então, fui tendo uma vida que foi muito rica lá no Vieira, foi um aprendizado muito sólido do ponto de vista humanístico e ético. Entrei na universidade por um acaso na física, pelo gosto de ensinar. Curioso é que quando nesse trabalho de político mesmo, no Vieira, eu já trabalhava com alfabetização de adultos em Cosme de Farias. Era longe para danar para quem morava no centro. Me lembro, a gente ia para ali, o ônibus tinha que pegar no viaduto da Sé. Hoje nem o ônibus vai mais lá, mas tinha um ponto final de ônibus ali que a gente ia até lá e trabalhava com adultos. Era uma experiência gratificante. Você não imagina o que era aquilo. Ensinar, eu com 14 anos, ensinando pessoas de 60 anos a aprender palavras geradoras, porque era com o método Paulo Freire. Foi muito rico. Depois nós montamos um supletivo dentro do Vieira, a meninada, 16 anos, 14, 15, 16 anos, voluntário trabalhando, ensinando adultos. Foi uma experiência riquíssima. Bom, entrei na universidade, na física, já dando aula. Dei aula em quase tudo que foi colégio particular de Salvador, em cursinho. Aí, em 78, entrei finalmente como professor para a universidade. Foi uma experiência muito interessante. E comecei um percurso pela física, depois por um mestrado analisando o livro de ciências usado no hoje chamado ensino médio. Fiz um doutorado. Não, aí teve um dado interessante. Por conta do mestrado em livro de ciências, eu sempre tive muita clareza de que a universidade tinha que ser uma universidade que se relacionasse mais intensamente com a sociedade. E, a partir disso, o mestrado mobilizou um monte de gente e nós fizemos encontros sobre livro didático, quer dizer, uma maluquice mesmo, na Bahia inteira.
E não tinha internet, essa que era a loucura. Fazíamos isso com mimeógrafo e mimeógrafo álcool. E depois eu comprei umas peninhas super chiques para fazer os desenhinhos no mimeógrafo a tinta. Mas eu estava te dizendo, por que eu fui para a comunicação? Eu fui para a comunicação, na verdade, porque por conta desse trabalho com livro didático, eu fui convidado na época para trabalhar no INEP, em Brasília, onde coordenei um setor de pesquisa do INEP, e aí começamos a nos aproximar com a questão da TV educativa. Então, quando você fez esse movimento com o livro didático, você fez uma ação de comunicação já aí. De comunicação, tanto é que na época a gente já brincava e dizia assim, eu comecei estudando os meios de comunicação mais primitivos e hoje estou estudando TV digital. Quer dizer, são esses percursos, na verdade, na vida da gente, que tem uma vida acadêmica na universidade, e a universidade tem essa vantagem, por isso ela tem que ser pública, por isso ela tem que ser gratuita e por isso tem que ter estabilidade. Para você poder ter tranquilidade de navegar por essas diversas áreas e ir acrescentando na sua formação e na forma como você devolve isso para a sociedade de forma mais intensa. Mas não bastou o doutorado, teve o pós-doutorado. Sim, aí eu voltei com o doutorado em comunicação. O pós-doutorado é uma prática que nós temos na universidade, que é uma coisa maravilhosa, que é a possibilidade, depois de um tempo, você parar um pouco para refletir sobre algum tema ou sua vida acadêmica. Eu tinha ficado um tempo, quase 2 anos, ajudando o saudoso professor Felipe Serpa na reitoria da universidade, já mexendo com essas coisas das tecnologias. A gente a gente implantou praticamente a internet sob a liderança da UFBA, a internet aqui na Bahia, e chegou um tempo de passar um tempo fora. E eu passei um ano no Goldsmith College, em Londres, num centro de estudos culturais, e que foi muito rico, conhecer um pouco aquela experiência daquela cidade que é muito gostosa e estudar um pouco essas questões da cultura, da comunicação e das tecnologias. Nelson, entre os livros publicados, você tem uma escola com futuro, uma educação multimídia. Fale tudo sobre isso. Isso foi um pouco não, isso foi, na verdade, o resultado do doutorado. Então, o meu objetivo no começo, isso é curioso, porque as pessoas, quando começam a fazer o doutorado, quando a gente entra no doutorado, a gente entra com uns 400 problemas, todos eles desse tamanho. Aí você vai diminuindo, porque tem que afunilar. Então, eu comecei pensando em 1000 coisas, eu estava ainda no Instituto de Física, então pensava muito a história da comunicação e da ciência, da divulgação científica. Comecei a me debruçar sobre a questão das televisões educativas, dos vídeos, e aí fui meio que tomado por essa onda da digitalização e da internet. E me lembro aqui nesta televisão, quando fui entrevistado num antigo programa que tinha aqui, Frente a Frente, contando sobre a internet, porque era curioso. Vocês não vão acreditar, mas eu, esses dias, achei essa fita e eu tinha que explicar onde era o arroba. Porque ninguém nunca usava aquela letrinha em cima, eu digo, aquela letrinha que fica em cima do 2. Quer dizer, nem sei se é aqui em cima do 2, você está tão acostumado a fazer que nem vê. Estávamos começando isso. Estávamos começando com a Amazon.com, vendendo livros pela internet, quer dizer, aí comprar coisas pela internet era uma coisa fascinante. Então, o livro meio que faz uma brincadeira com a escola, porque a sociedade, por uma pressão da indústria de equipamentos, é bem verdade que se diga isso, foi desenvolvendo de uma forma rápida essa coisa do computador, da televisão digital, das possibilidades de gravação, reprodução e distribuição de informação. E eu comecei a perceber, vários educadores e vários pesquisadores começam a perceber que a escola estava vivendo um descompasso sobre isso. E vários pesquisadores que trouxeram a questão da tecnologia para a escola falavam a escola do futuro, o futuro da escola, a tecnologia, e faziam uma certa apologia. E aí eu quis brincar um pouco com essa história de 100 com o futuro, porque trazer a tecnologia para dentro da escola é de fato uma necessidade, mas se for para trazer a tecnologia dentro da escola para fazer a mesma escola, é jogar dinheiro fora. Então, aí foi um pouco essa coisa do 100 com o futuro nessa linha.
Isso na prática é o grande desafio. Continua sendo. Esse livro é de 94, foi o meu segundo livro sozinho, depois eu organizei vários outros. E você vê, 94, na verdade podemos ir mais longe. O meu primeiro livro, que é o livro fruto do mestrado sobre livro didático, é de 85, 86. E hoje, nesses dias me chamaram para falar sobre o tema, é praticamente atual. Quer dizer, a gente na educação está sofrendo ainda necessidade de grandes transformações e esse é um pouco o desafio que eu tenho dirigindo uma faculdade de educação, claro, né? Porque a gente lá forma professores. Então, esse é um desafio que nós vivemos hoje cotidianamente. Olha, nós estamos aqui nesse bate-papo interessante com o professor Nelson Preto, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. E voltamos já com o Fala Tudo, que hoje recebe essa visita muito interessante. Fala Tudo. Estamos de volta com Fala Tudo, uma produção da TVE Bahia voltada para assuntos de interesse político, cultural e artístico. O Fala Tudo de hoje conta com a presença do professor e doutor em comunicação, Nelson Preto. Nelson, a gente estava tratando da questão bastante interessante, que é essa questão da sua atuação na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Mas entre essa atividade, você também desenvolve outras atividades ligadas a novas mídias voltadas para a educação, né? Fale tudo sobre isso. Na verdade, as coisas vão se casando, né? Você estava me falando sobre essa minha trajetória. Isso foi meio claro, seria simples eu dizer que isso tudo faz parte de uma... Não, acontecendo na vida, que você vai pegando os motes, digamos assim, do seu percurso acadêmico, e como a minha perspectiva é uma perspectiva mais espalhada mesmo de formação, eu fui terminando, pegando alguns aspectos, um deles foi esse da questão das mídias. Então nós trabalhamos hoje na Faculdade de Educação com um grupo, que é um grupo de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias, é um grupo que tem se debruçado um pouco mais sobre a questão da educação à distância, sobre a questão da inclusão sociodigital, sobre as questões do uso das tecnologias, computador, vídeo, televisão, na formação de professores, de tal forma, então, que a gente vai analisando experiências, vai tentando produzir um pouco também. A gente tem lá dentro um canal interno de televisão, que é o EduCanal. Temos uma rádio, agora tem uma rádio na web, toda rodando com software livre. Estamos trabalhando muito na questão do software livre, dessa coisa do Creative Commons, né? Que são as possibilidades de você democratizar mais a informação e as produções culturais. De tal forma que, à medida que culturais e científicas, que as pessoas e a universidade vão produzindo, essas produções fiquem disponíveis para a sociedade. Então esse é um pouco um universo mais amplo que eu atuo do ponto de vista de pesquisador e de professor, e que também tentamos colocar um pouco na gestão da faculdade. Essa pesquisa encontra variações regionalizadas? Você acha que essas mídias são aplicadas devem ser aplicadas de forma regionalizada? Claro, claro. Na verdade, o grande barato dessa história hoje é esse. Se você vê a possibilidade da montagem. Pra você dar um exemplo, nós temos hoje na web uma rádio feita na faculdade e outra feita no município Irecê, onde nós temos um projeto de formação de professores. Então, as possibilidades dessas novas mídias são tão grandes, porque elas possibilitam um fortalecimento enorme das produções culturais e dos valores culturais locais. Então, essa questão que vocês da comunicação e o sistema de televisão educativa briga muito, por isso que é legal vocês terem mais um programa feito na Bahia, porque essa ideia de grade nacional termina privilegiando sempre o Rio e São Paulo, que distribui informação. Então, com as tecnologias digitais espalhadas, você tem possibilidade de fazer um pipocar de cultura simultânea em todo o país. Isso é muito rico e, na verdade, é fundamental. Eu acho que esse vai ser o grande salto do ponto de vista da produção cultural e científica no país. Você desenvolveu
uma experiência muito interessante, uma concepção muito própria com o projeto dos tabuleiros digitais. Isso é um projeto voltado para a educação. Eu queria que você explicasse, falasse tudo para a gente como é que funciona isso. Esse projeto, ele tem como princípio fundamental oferecer para a população, no caso nós oferecemos para os estudantes da Faculdade de Educação, mas que depois foi tomado, eu conto daqui um pouquinho sobre isso. Uma ideia de acesso à internet e à cibercultura que não tivesse vinculado com totens, com caras espaciais, entendeu? Porque aí você fica colocando para a população que o acesso à internet é um acesso do futuro. E não é um acesso do futuro, é um acesso de hoje. Então nós nos inspiramos na Bahia, na Baiana do Acarajé, e criamos o tabuleiro digital. Quer dizer, o tabuleiro digital é um tabuleiro igual ao da Baiana de Acarajé e ele tem uma função parecida com o da Baiana de Acarajé. Em vez de ter o acarajé e o abaré ali, ele tem o computador. A ideia é que as pessoas cheguem e usem rapidamente ali, tipo fique 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, vejam um e-mail, naveguem um pouquinho e parte adiante. Aquele movimento ali é um movimento muito parecido com a praça da Baiana do Acarajé, onde ela fica na esquina. Ela tem um conhecimento do movimento, ela encontra as pessoas, você chega lá e fala com elas. Então, criamos uma ambiência dentro da faculdade, e agora instalamos lá em Irecê também, que já está um sucesso absoluto. Fizemos um espaço próprio para os tabuleiros digitais, uma possibilidade da inclusão sociodigital. Mas tivemos grandes problemas. Por que nós tivemos grandes problemas? Ganhamos, inclusive, um prêmio de inclusão digital. Mas onde é que os problemas aconteciam? Aconteciam no momento em que a população começou a entrar mais na faculdade de educação. Então, criou um certo burburinho. Começaram a usar, e os próprios alunos, e usar de forma mais relaxada. E aí, os professores e alguns estudantes começam a defender que a dimensão pedagógica tem que ser imposta e que tem que haver um controle do uso dos tabuleiros. E a nossa filosofia é exatamente de que não tem que haver controle. Esse controle tem que ser um controle social, como é o do orelhão, como é o do banco da praça. Porque os filhos dos ricos têm esse acesso mais liberado dentro das casas, nos quartos fechados. E os filhos dos pobres, quando têm acesso à tecnologia, é aprender a usar redator e planilha eletrônica. Você não acha que tem um pouco do elitismo que ronda a academia? Que ronda a academia, mas que ronda a sociedade. É verdade que ronda a academia, mas está presente no cotidiano da sociedade. Porque o que nós estamos vendo? Quer dizer, aquilo ali é uma apropriação de uma tecnologia. Essa apropriação dessa tecnologia, ela se dá através de 1000 coisas, inclusive umas que não agradam a todo mundo, que é entrar em alguns sites um pouco mais ofensivos, e aí a gente tem que ter um trabalho de educação. É muito difícil, porque nós não podemos ter gente tomando conta do tabuleiro, a gente fica querendo que os próprios estudantes, professores e servidores estão ali façam um autocontrole, mas isso é muito difícil, porque as pessoas não querem se expor. Então fica sempre a perspectiva de esperar um pai, um diretor ou um policial para tomar conta daquilo que é o público. Em outras palavras, o que termina acontecendo é a privatização de um espaço público, porque o cara pega o equipamento para ele, não leva embora. Mas ele, inclusive, tem uma coisa curiosíssima. Nós começamos a perceber que desaparecia a bolinha do mouse. Nunca roubavam nada, mas desaparecia a bolinha do mouse. Eu dizia assim, mas que diabo, será que estão roubando a bolinha do mouse? Aí depois a bolinha aparecia de novo. Sabe o que era? Um mecanismo de reserva do tabuleiro. Tirava a bolinha enquanto ia no banheiro. Porque aí não funcionava, quando ele voltava, ele botava a bolinha e usava. Olha que loucura, quer dizer, a criatividade, só que de forma ruim, né? Porque é uma privatização. Mas não deixa de ser curioso, não deixa de ser curioso. Então é uma forma da gente contribuir com a inclusão sociodigital. Nossa ideia é ver se a gente espalha mais tabuleiros pela universidade como um todo, de forma a favorecer a formação dos professores e a formação dos profissionais que passam pela universidade, mais facilidade de interagir nesse mundo tecnológico. Linguagens e tecnologias na educação. É o título de outra publicação sua.
como é que está essa evolução da linguagem e das tecnologias na comunicação e essa aplicação? Bom, aí a gente tem várias frentes para discutir. Uma primeira é a questão das diversas linguagens que passam a existir a partir de uma apropriação pela meninada de diversos ícones, né? Então, esses ícones fazem parte da linguagem da meninada e ela passa a escrever e escreve muito mais. As pessoas criticam muito os meninos nos computadores, mas não pode esquecer que eles estão escrevendo muito mais, estão lendo muito mais. Escrevendo com uma linguagem própria, que tem que se ter cuidado, mas não se pode reprimir, porque é uma forma de se expressar que está intimamente ligado com a tecnologia, com o estilo da tecnologia. Então hoje, há algum pouco tempo atrás, se você está um pouco distante de alguém, você diz assim, te falo depois, né? Hoje você te diz, eu te falo depois. Eu teclo para você. E na verdade eu não te falo, eu teclo, entendeu? Então essa coisa, você termina criando novos hábitos de leitura, novos hábitos de escrita que precisam ser valorizados. Claro, não precisamos com isso dizer que não tem que se tomar cuidado. Então a função dos pais aumenta a função dos pais, porque o menino que fica 24 horas ligado no computador é um alucinado, e o pai tem que interferir. Agora, não pode interferir no sentido de dizer, isso é ruim. Não, não é que é ruim o uso exagerado, como eu, quando morava no interior, lá de Santa Catarina, com meia dúzia de anos, que ficava tomando banho de rio, e minha mãe gritava, sai do rio, menino, vem estudar, venha ler um livro. Então, esses problemas sempre existiram. Hoje, com as tecnologias, eles aumentam, porque as pessoas, a tecnologia tem um feitiço, né? Então fica um encantamento. Então os pais têm que interferir, têm que dialogar mais. Eu acho que, inclusive, isso está trazendo os pais para dialogarem mais. Ajuda a resolver um problema dos pais, que os pais começam a não ter tempo, né? E aí passam a fazer tarefa com os meninos. Pai não é para fazer tarefa de menino. Você acha que o pai tem que teclar mais para o filho? Tem que teclar mais para o filho, tem que entender o que ele está fazendo lá, inclusive porque senão ele não sabe. Eu chamo essa geração de geração alt-tab, né? Que é a geração que faz multiprocessamento como os cientistas fazem. Então ele fica ali. Se você não entende nada daquilo ali, quando você chega no quarto do menino ou no laboratório de informático, ele está sempre com uma tela séria na frente. Só que ali atrás tem loucuras. Porque ele rapidamente, ele fala com 5, 6, 7 ao mesmo tempo no chat, está baixando uma música enquanto está editando outra, está escrevendo alguma coisa, está lendo. Então, o pai não precisa ficar um alucinado igual o menino, mas tem que entender um pouco dessa alucinação, inclusive para poder estabelecer o diálogo. E não ter preconceito com essas coisas. Tem que insistir com a leitura do livro, ainda é importante a leitura do livro, mas não pode dizer que eles hoje não leem, porque eles leem muito e escrevem muito. Nelson, a gente está tratando hoje, ainda se trata hoje de globalização como uma novidade. Mas nos parece que desde a época das grandes navegações, a globalização como conceito já existia. Como é que você vê isso? Hoje nós temos a globalização via internet, no mercado de capitais, na economia, na cultura. Como é que você vê esse movimento? Eu costumo dizer que, na verdade, a globalização já existia e ela continua existindo sempre com um forte viés imperialista. Quer dizer, é uma globalização, como era nas navegações, de possibilidades pela economia e pela cultura de um espalhamento de informações produzidas de forma centralizada. Então, por exemplo, se você para pensar hoje que um filme que sai de Hollywood, ele chega na Europa, quanto mais aqui, totalmente pago só pelo mercado americano, se nós não tivermos um cuidado sobre isso, nós não vai ter pote que aguente produzir localmente, você está entendendo? Quer dizer, por isso que é importante essa iniciativa de vocês de apoiarem, de incentivarem as produções locais, porque essa dimensão da globalização meio feroz, que vai sendo avassaladora em todas as áreas, é muito perigosa. Então nós temos que nos apropriar dessas tecnologias e começar a dar uma reviravolta nisso. É o que nosso saudoso Milton Santos falava, outra globalização.
O Boaventura de Souza Santos, o sociólogo português, fala globalizações no plural, que é o movimento de várias mãos. Então, nós temos que transformar essa globalização. O movimento nos Fórum Social Mundial um pouco trazem isso, né? A perspectiva de criar um outro mundo possível em que possibilite fortalecer muito culturas locais. E eu repito sempre isso porque eu acho que esse é o dado fundamental. Nessa hora as tecnologias ajudam muito. Então você acha que quanto mais regional a gente se expressar, mais global a gente pode ser compreendido? Eu não, Glauber Rocha. Glauber Rocha dizia isso. Então, Glauber Rocha, ele ficou internacional. Por quê? Porque tratou o sertão da Bahia. Eu me lembro de uma frase que eu gosto muito, o professor Felipe Serpa, recém assumindo a Universidade Federal, a reitoria da Universidade Federal da Bahia, e aí uma repórter perguntou para ele o que o senhor acha que seria um projeto realizado para a universidade. E isso, se ela conseguisse ser internacional, tratando das questões e da cultura local. Esse é o nosso esforço cotidiano. Na verdade, o grande ponto é atacar o problema a partir do fortalecimento da cidadania. E esse fortalecimento ele se dá a partir de transformar cada cidadão e cada cidadã em produtor de cultura e de conhecimentos e não em mero consumidores de informações. Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio nosso da educação, de vocês na televisão, eu acho que do mundo contemporâneo. Eu quero agradecer a presença do professor Nelson Preto aqui entre nós e dizer que um programa só não basta para uma entrevista com ele. Nós aqui percebemos que temos muitos assuntos para tratar sobre tecnologia em comunicação, novas mídias, e ele com certeza virá para uma segunda etapa dessa entrevista. Na próxima semana temos encontro marcado aqui com você, telespectador, para mais um Fala Tudo. Muito obrigado e boa noite.